Mano, o Jin-Woo acabou voltando para aquele portal onde ele tinha ganhado o sistema na primeira vez. Quando ele estava se preparando para sair, a mãe dele pergunta para onde ele vai e se ela precisa se preocupar, mas ele responde que ela não precisa se preocupar e que logo ele volta. O sistema então avisa o Jin-Woo que aquela chave que ele conseguiu em breve será desbloqueada e que ele poderá usá-la. Quando a chave finalmente desbloqueia, ela leva o Jin-Woo até uma dungeon. Jin-Woo pergunta para a mulher que está ao lado há quanto tempo aquele portal está ali, e ela responde que já faz 3 dias. Ele acha isso tudo muito estranho e pergunta se existem caçadores lá dentro. A mulher responde que sim, que alguns caçadores entraram há 2 horas. Então Jin-Woo fala para ela que aqueles caçadores que estão lá dentro estão correndo perigo. A mulher fica sem entender e pergunta como os caçadores poderiam estar em perigo dentro de um portal de rank C, mas Jin-Woo simplesmente ignora e entra no portal. Enquanto isso, os outros caçadores que estavam lá dentro estavam parados em frente a uma porta sem saber o que fazer. De repente, Jin-Woo aparece e diz para eles que não podem ficar ali, porque aquele lugar é muito perigoso e que todos deveriam sair da dungeon. Só que o líder dos caçadores responde que ele não pode simplesmente mandar eles saírem, porque aquela dungeon foi comprada pela guilda deles. Mesmo Jin-Woo sendo um caçador rank S, ele não pode dar ordens daquele jeito. Então Jin-Woo responde que tudo bem, e que se eles quiserem ficar, podem entrar junto com ele. Em seguida, ele usa a chave que pegou para abrir a porta. Quando a porta se abre completamente, um dos caçadores começa a caminhar para dentro da sala, mas de repente aparece uma estátua gigante que tenta atacá-lo. No último segundo, Jin-Woo puxa o caçador para trás e salva ele. Depois disso, Jin-Woo explica que dentro daquela sala as coisas funcionam dessa forma e pergunta se ele ainda quer entrar mesmo sabendo do perigo. E Jin-Woo manda todos eles saírem da dungeon e convocarem a associação, avisando que dentro daquele portal está acontecendo um convívio duplo. Quando Jin-Woo entra naquela sala, a porta se fecha logo atrás dele. E enquanto caminha pelo local, ele começa a se lembrar da primeira vez que esteve ali. Só que agora, muito mais poderoso, ele consegue perceber algo diferente. A maioria das estátuas presentes naquele lugar são apenas marionetes. Então Jin-Woo para em frente à estátua que segura os mandamentos e diz para ela parar de se esconder, perguntando até quando ela vai continuar fingindo, porque ele já conseguiu sentir a presença dela. Nesse momento, o monstro começa a sorrir e diz que já estava esperando por Jin-Woo. Enquanto isso, os caçadores que saíram da dungeon entram em contato com a associação e avisam que um convívio duplo está acontecendo naquele portal. A estátua então diz a Jin-Woo que finalmente ele conseguiu chegar e que ela estava aguardando por esse momento. Em seguida, ela abre suas asas e quebra os mandamentos que segurava em suas mãos. Ao ver aquilo, Jin-Woo pergunta se aqueles mandamentos realmente poderiam ser quebrados daquela forma, porque isso faz parecer que tudo o que está escrito neles não significa nada. A estátua responde que aqueles mandamentos significam muito, mas que agora isso já não importa mais. Jin-Woo então pergunta se foi ela quem o chamou até ali, e a estátua confirma que sim. Logo depois, Jin-Woo pergunta o que exatamente ela é. Mas a estátua responde que ele está fazendo a pergunta errada. Em vez de perguntar quem ela é, ele deveria estar perguntando o que ele é. Em seguida, ela ativa todas as estátuas de pedra ao redor e diz que se Jin-Woo conseguir derrotar todas elas, vai contar tudo o que ele quer saber. Quando Jin-Woo tenta invocar seus servos, a estátua estala os dedos e o impede, dizendo que não quer testar as marionetes dele, e sim o próprio Jin-Woo. E não parando por aí, ela também bloqueia as poções e todos os itens consumíveis dele. Depois disso, a estátua deixa claro que Jin-Woo também não pode mais sair daquele lugar. Logo em seguida, todas as estátuas começam a avançar ao mesmo tempo, cercando Jin-Woo por todos os lados. O primeiro soldado avança imediatamente tentando golpear Jin-Woo, mas ele segura a espada do inimigo e a quebra com apenas um soco. Em seguida, joga o pedaço da espada na cabeça do soldado e corre em sua direção, pisando com força na lâmina cravada nele. Logo depois, outro soldado tenta atacá-lo também, mas Jin-Woo corta o machado dele com suas lâminas e atravessa as 2 armas na cabeça da estátua de pedra. De repente, Jin-Woo escuta o som de um arqueiro de pedra atirando de longe. Sem hesitar, ele corta a flecha no meio e ainda chuta o pedaço que sobrou, acertando a cabeça de outro soldado. Enquanto luta, Jin-Woo pensa que não pode perder. Todo o sofrimento que ele passou, tudo o que treinou e enfrentou, foi para chegar até aquele momento. A estátua, que observa tudo, começa a sorrir e comenta que mesmo sendo humano, Jin-Woo conseguiu evoluir de forma impressionante. Ainda assim, Jin-Woo continua lutando contra todas aquelas estátuas sem parar. De repente, a enorme estátua gigante aparece e a outra estátua anuncia que chegou a hora de louvar a Deus.
Mesmo assim, Jin-Woo não recua e continua enfrentando os inimigos, mas logo percebe algo estranho. Aquelas estátuas simplesmente não morrem. Quando ele olha para trás, vê que a estátua gigante está se preparando para disparar um raio pelos olhos. Percebendo que já é tarde demais para desviar, Jin-Woo usa o toque dominador, prendendo várias estátuas e colocando uma delas na frente do ataque para bloquear o laser. Mesmo assim, o raio é tão poderoso que quase o atinge. Jin-Woo percebe que precisa tomar cuidado, porque mesmo sendo muito forte, um golpe daqueles poderia causar sérios problemas. Então ele decide que precisa acabar logo com aquela estátua gigante e corre diretamente em sua direção. A estátua levanta o pé tentando esmagá-lo e começa a sorrir achando que acertou, mas Jin-Woo aparece novamente, saltando em sua direção. A estátua tenta disparar o laser outra vez, porém, Jin-Woo usa novamente o toque dominador para se puxar até o ombro da criatura. Com suas lâminas, ele usa o corte vital no rosto da estátua. Mas o golpe quase não faz efeito, apenas arranha a superfície. Então, Jin-Woo percebe que se não consegue cortar, vai ter que quebrar. Ele salta novamente, encontra uma rachadura perto do rosto e desfere um soco com toda a sua força, arremessando a criatura gigantesca contra o chão. Quando ele volta ao chão, os outros soldados tentam atacá-lo novamente, mas Jin-Woo usa a autoridade do monarca, pressionando todos eles contra o chão. Nesse momento, a estátua que estava flutuando começa a bater palmas e diz que aquilo foi incrível. Jin-Woo então exige que ele cumpra o que prometeu, porque tem muitas perguntas a fazer. Mas a estátua responde que o teste ainda não terminou. Ela revela que agora será o teste final e que Jin-Woo precisa derrotá-la em 10 minutos, caso contrário, o coração dele vai parar. Logo em seguida, uma mensagem aparece no sistema confirmando que ele tem apenas 10 minutos. Confuso com tudo aquilo, Jin-Woo pergunta o que exatamente aquela criatura é. Então, a estátua revela metade do seu rosto e finalmente responde: ele é o arquiteto. Se gostaram, já curte e comenta para parte 2.